Oh, meu Deus, só porque eu liguei aqui, caiu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre vários assuntos. Só para posicionar o pessoal aqui do Instagram, vou dar uma palestra agora online para a família Fortimag, onde nós vamos falar sobre a relação dos passos para vencer a fibromialgia aplicados à vida do empreendedor. Eu sou uma empreendedora, venci a fibromialgia e resolvi fazer uma relação entre os passos para se vencer a fibromialgia aplicados ao empreendedorismo. Então, gente, eu vou estar olhando para cá, que é a nossa tela, onde nós vamos estar fazendo esse treinamento hoje pela plataforma Zoom, treinamento fechado. Então, eu não vou conseguir responder as perguntas por aqui, tá? Vocês podem colocar aí, eu vou deixar a live salva e depois eu respondo as perguntas. Ou então me manda um direct que fica mais fácil a gente conversar. Mas sejam bem-vindos aí o pessoal no Instagram, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, família Fortimag. Sejam bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês aqui essa noite. Nós vamos conversar um pouquinho sobre duas coisas que são muito importantes para mim. A minha história de vida, vencendo a fibromialgia. Oi? Alguém me chamou? Keila. Oi. Paim aqui. Oi, Paim. Eu, Paim. O Keila, assim, Oi, tudo bem? Vou ficar com a minha câmera fechada, que eu estou com outras ocupações aqui agora, mas vou ficar te escutando o tempo todo. Obrigada, Paim, obrigada. Fica à vontade aí, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre duas coisas que são muito importantes para mim. Primeiro, como eu consegui vencer a fibromialgia, né? Na semana passada, nós fizemos uma série de lives em comemoração do Dia Internacional da Conscientização da Fibromialgia. Foi dia 12 de março, maio é considerado meio roxo, maio é mês roxo, onde nós comemoramos doenças crônicas, a conscientização dessas doenças, certo? E a divulgação de informações, tratamentos e tudo mais. Então, na semana passada, eu decidi fazer uma série de lives falando sobre como eu venci a fibromialgia. E aí, eu cheguei a 5 passos, tá? 5 pontos principais que eu embasei a minha história de cura da fibromialgia, tá? O primeiro deles foi vencer a culpa. O segundo, desejar a cura. O terceiro foi a importância da família nesse processo. O quarto ponto foi a alimentação e exercícios. E o quinto ponto foi desenvolver grupos de ajuda. Só para vocês se posicionarem, eu fui diagnosticada com fibromialgia aos 26 anos de idade. Eu sofri de fibro por 11 anos. A fibromialgia é uma doença crônica. Não se sabe ainda ao certo a origem dessa doença, de onde se origina no organismo. O que se sabe que é uma doença de vários sintomas, é uma síndrome e crônica, não tem cura. E o principal desses sintomas é a dor muscular crônica, ok? Dentre outros. E aí, o que acontece? Por 11 anos eu procurei tratamento, não encontrei nada que pudesse aliviar os meus sintomas, e até que eu encontrei a água corrigida, que é a água do nosso bastãozinho aqui, certo? E aí, o que aconteceu? Nos últimos 4 anos, eu consegui ter um equilíbrio de todos os sintomas. Passei a ter uma vida normal, sem uso de medicamentos. Eu usava 3 tipos de medicamentos frequentes, que era fluoxetina, um antidepressivo,
a codeína, que é um medicamento da família da morfina, e ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular que atinge aí o sistema nervoso, né? Ou seja, que causa dependência e vários outros sintomas. E aí, nesses últimos 4 anos, eu consegui me ver livre desses medicamentos. Voltei a trabalhar, tornei uma pessoa livre, né? Quem estava na minha live da última sexta-feira me perguntaram assim, né? O que mais fez diferença para você, né? O que você mais sentia falta antes? E hoje você te completa, te faz feliz e tal. O que fazia falta para você antes de encontrar a cura, né? E eu respondi sem sombra de dúvidas, né? Que o que mudou a minha vida, o que me trouxe equilíbrio foi conseguir ter liberdade. Liberdade para poder trabalhar, para poder ter uma vida normal, né? Para poder decidir aonde eu vou, com quem eu vou, poder escolher trabalhar e sem ter limitação, né? Nossa, eu não vi aqui a mensagem do Carlos Miguel. Uma mensagem, Rubens, você tem um convidado, isso? Então, bem lembrado, Carlos Miguel. Eu queria que o pessoal aqui da sala colocasse para mim, pessoal aqui do Instagram também, tá? Se tem alguém aqui que tem fibromialgia ou que conhece alguém que tenha fibromialgia. Por que eu tô perguntando isso, pessoal? Porque daí eu vou começar, eu vou falar mais especificamente sobre a fibro, tá? Se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm abordagem de algum contato de vocês que tenha fibromialgia, se vocês gostariam de saber mais informações específicas sobre a fibro, ou se a gente pode já partir para a questão do empreendedorismo, ok? Enquanto vocês respondem aqui para mim, eu vou continuando a história. E aí, o que aconteceu? Eu sou formada em administração de empresas e eu trabalho desde os meus 16 anos. Então, trabalhar para mim era uma questão muito importante, era algo assim que fazia diferença para mim, né? Sobre ter esse senso de utilidade para contribuir com a sociedade. Então, o fato de eu não estar trabalhando, na minha cabeça, era assim, eu estou sendo improdutiva, eu estou sendo inútil, eu não trabalho. Então, assim, uma das coisas que mais me incomodou, durante esse processo de 11 anos, entendendo a fibromialgia e procurando a cura e tudo mais, o que mais me incomodava era não poder trabalhar, né? Não poder me sentir útil, não poder ter a minha renda e ter a minha liberdade financeira. Mas enfim, uma pessoa que tem fibromialgia sabe do que eu tô falando, né? É uma coisa que você não tem escolha, né? Chega um momento em que a dor incapacitante, ela te anula e a única solução para os problemas é você parar tudo, né? Você vai parando, e quando você vê, você está em casa tomando remédio. Então, é uma coisa muito difícil. Se você não parar esse ciclo, onde a doença vai se desenvolvendo e tomando conta, é muito difícil você voltar, né, a ter um equilíbrio. Uma das coisas que... Oi? Tá dando. Acho que não é comigo, né? Então tá. Deixa eu recobrar a minha linha aqui. Uma das coisas que era muito difícil, assim, você conseguir ter essa liberdade para poder ter a sua vida normal, né? E aí, quando eu consegui descobrir um processo de equilíbrio, né? Oi, estão me ouvindo, né? Quando eu descobri esse processo de equilíbrio, aí ficou mais fácil, né?
de encontrar esse caminho de volta para minha vida produtiva. Porque nós temos um propósito, cada um de nós tem um propósito de vida. Vocês concordam comigo? Se você não vive esse propósito, você não consegue ser produtivo. E a improdutividade é algo muito danoso para qualquer ser humano, né? Para aqueles que são cristãos, né? Existe um ditado que fala assim: mente vazia, oficina do diabo. Vocês já ouviram falar? E não é à toa que tem esse ditado, né? Aquela pessoa que está improdutiva, ela está sem utilidade. Se ela está sem utilidade, ela não está cumprindo o propósito que Deus escolheu para ela. Então, você não tem porquê, né? A sua vida não tem sentido. Você não tem uma missão, você não tem algo que te faça a levantar todos os dias, que te motive a vencer as dificuldades e tudo mais. E então, quando eu comecei a estudar melhor esses pontos para vencer a fibromialgia, eu tive um start. Aí eu falei, puxa, né? O Daniel, a gente teve essa ideia de conversar hoje aqui. Ai, gente, não tô esquecendo vocês no Instagram, não, tá? É que nós estamos fazendo um treinamento aqui fechado. E aí eu aproveitei pra gente transmitir pro Instagram também, porque essas informações são muito importantes para todos nós. Para você que tem fibromialgia, para você que é empreendedor, que quer ter liberdade financeira e tudo mais, tá bom? Então, só para lembrar vocês, eu tô aqui, nós estamos em 2 plataformas hoje, ok? Então, olha só, quando eu fui estudar esses 5 pontos para superar a fibromialgia, me deu um start, eu falei, uau, olha só, eu consigo aplicar esses 5 pontos para qualquer coisa da minha vida. E aí nós vamos discutir juntos aqui, vocês vão entender o porquê, tá? Os 5 pontos que eu mencionei na semana passada sobre a fibromialgia era vencer a culpa. Alguém aqui que está assistindo hoje conseguiu assistir as lives da semana passada? Coloca aqui para mim no chat se vocês ouviram, tá? Pra gente ter uma ideia de quem estava aqui. Coloca aqui pra mim, tá bom? Nos comentários, quem que assistiu as lives da semana passada, tá bom? Michele assistiu, né, Michele? Isso aí. Então, vocês vão lembrar que eu falei sobre 5 pontos. Primeiro, eliminar a culpa, desejar a cura, estar próximo da sua família, a alimentação e exercícios e grupos de apoio. Aí, olha só que legal. Eu vou falar para vocês o porquê que eu entendi que a gente pode aplicar isso para qualquer coisa da nossa vida. Olha só que interessante. A culpa, o que é? Lembra que eu falei? A culpa, excesso de culpa, é quando você tem... deixa eu voltar aqui. Olha lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é a consequência disso na nossa vida, tá? Se você ficar gerando culpa, o que isso pode atrapalhar na sua vida? Você já parou para pensar? A culpa, quando você tem excesso de culpa, é porque você quer exercer controle excessivo sobre os acontecimentos, sobre as pessoas e sobre si mesmo. Quando você fica em volta de culpa, ai, mas o que foi que eu fiz de errado? O que o meu marido fez de errado? O que o meu patrão fez de errado? O que o meu cliente fez de errado, né? Aí você fica focando no quê, gente? A gente acaba focando no problema, na culpa, de quem é a culpa. E aí você esquece do quê? De pensar na solução. Se você foca para descobrir de quem é a culpa, você está gastando energia para uma coisa que não vai te levar a nada e você esquece de focar na solução.
para qualquer problema na sua vida, para vencer a fibromialgia, para você trabalhar, para você desenvolver o teu negócio, para você se curar de qualquer doença, de qualquer problema que você possa ter na sua vida. O primeiro passo é você focar na solução. Esquece o resto. Para de ficar vibrando na culpa, no tamanho do problema. Não interessa o tamanho do problema. Se você focar na solução e você se usar das ferramentas corretas para isso, você vai conseguir encontrar a solução para o seu problema. Ao invés de ficar o quê? Vibrando na culpa. Vocês sabem qual que é o maior problema da culpa? O maior problema da culpa é a justiça própria. Toda vez que você gera culpa em você mesmo, você gera justiça própria. Ou seja, você quer resolver todos os problemas na força do seu braço. E aí, toda vez que você não consegue resolver um problema, que você não consegue ter controle sobre todas as coisas ao seu redor, você vai acontecer o quê? Você vai errar. E quando você erra, a primeira coisa que vem logo depois é o quê? A autodesvalorização. Aí você começa a se culpar, aí você começa a focar no problema errado, na culpa e não na solução. E aí quando você se enche de culpa, se enche de desvalorização, você vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai, né? Só um pouquinho, gente. Eu preciso colocar um comentário aqui. A Esther, coloca um comentário fixado aqui pro pessoal do Instagram para mim, que nós estamos num treinamento fechado e por isso que a gente tá com as duas plataformas hoje. Coloque para mim, por favor, Esther, minha assistente preferida. Desculpa, gente, nós estamos aqui em duas plataformas hoje, tá? Então, de vez em quando eu vou falar com o pessoal do Instagram também, e pessoal do Instagram, de vez em quando eu vou falar com o pessoal da plataforma do Zoom, ok? Então, gente, vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Vocês perceberam que existe uma relação muito forte com os nossos sentimentos para tudo na vida? Se você está com algum problema, com problema de saúde, com fibromialgia, com problema na empresa, com problema no casamento, com problema na tua família, com teu pai, com a tua mãe, não importa o tipo de problema. Nós estamos misturando um pouquinho aqui da minha experiência hoje com a questão do desenvolvimento pessoal. Você precisa ser uma pessoa forte, a sua mente precisa estar forte. Você precisa ter saúde mental para resolver qualquer problema. Na fibromialgia, muito mais. Toda vez que você fica aí se preocupando, gerando problemas emocionais, você aumenta a dor, tensão aumenta a dor. E a fibromialgia já é dor o suficiente, você não precisa treinar mais que isso, certo? O problema não é entender quem é o culpado, o problema é que elas não sabem encontrar as soluções. Exatamente. A gente tem dificuldade para encontrar a solução. E vocês sabem que o primeiro passo para encontrar a solução de qualquer problema começa em você mesmo. Qualquer problema que você possa ter hoje, a solução para este problema está dentro de você. Porque existe uma coisa que Deus colocou dentro de nós, que é a fé. A fé é trazer à existência coisas que não existem. Então, se a solução para o seu problema ainda não existe, ela está dentro de você. E você precisa o quê? Tirar ela daqui de dentro. E o primeiro passo para que isso aconteça é você desejar que esse problema se solucione. Você desejar encontrar a cura, desejar encontrar a solução para o seu problema. Se você quer, mas não quer tanto assim, você acha que você vai conseguir? Não vai. Você sabe por que não vai conseguir? Lembra que nós falamos na semana passada sobre o poder das palavras? Lembra disso? Aí eu quero citar para vocês uma história bíblica que mexe muito comigo. Vocês conhecem a história de Jó? Jó foi um homem
em que ele tinha tudo na vida. Ele tinha esposa, tinha filhos, tinha terra, ele tinha uma situação financeira estável, ele tinha o gado, ele tinha o boizinho lá, estava tudo certo para ele. Só tinha um problema, ele conhecia Deus só de ouvir falar. E aí, para que ele pudesse ter uma experiência real, aconteceu algo muito interessante com ele. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Vocês conhecem a história de Jó? Quem já ouviu essa história? Quem já leu na Bíblia? Jó, ele perdeu os filhos. Jó perdeu a casa. Ele perdeu as terras que ele tinha. Ele perdeu toda a plantação. Ele perdeu o gado. Ele perdeu a saúde dele. A única coisa que ele não perdeu foi a esposa. Deus preservou a esposa dele. E depois de toda essa experiência que ele viveu, ele citou a seguinte frase. Está escrito lá em Jó 3:25, para quem quiser ir lá conferir. Ele disse assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Vocês lembram? Como é que a gente vai trazer à existência algo que não existe se você não acredita que isso pode acontecer com você? Se você não acredita de verdade que você vai ter, que você vai vender um produto hoje, que você vai fazer vendas, que você vai fazer contato, que você vai trazer pessoas para sua equipe, que você vai se curar da fibromialgia, que você vai ser feliz. Como que você vai trazer isso à existência se nem você acredita que isso é possível? E aí você fala, eu vou vender hoje, tá? Eu vou trabalhar. Se der, eu vendo um produto. Tomara Deus que eu consiga vender. Deus, me abençoa aí, eu quero vender. A gente faz isso, não faz? Mas você acredita de verdade que você vai vender hoje? Eu te pergunto, que nível de crença que você está depositando as suas expectativas hoje? E aí, exatamente o que Jó temia aconteceu com ele. Olha só, quantas vezes nos deparamos com esse sentimento de temor? Quantas vezes nos pegamos dizendo a palavra: e se não der certo? E se não for bem assim? E se ele não me pagar? E se eu não vender? E se eu não parar de sentir dor? E se? E quando você menos espera, exatamente o que você estava pensando aconteceu. Quem aqui já passou por isso? Fala pra mim. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Responde pra mim, vocês aí, pessoal do chat, da plataforma. Já aconteceu alguma vez isso com vocês? Aquilo que você estava morrendo de medo que acontecesse, exatamente isso aconteceu igualzinho. O se mata a gente, é verdade. E aí a gente fica pensando no si, e esquece de criar aquilo que aquilo que Deus já planejou para você. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus criou os céus, a terra, tudo que existe pelo poder da sua palavra. Tudo que existe que é natural, que vem, da criação de Deus, foi pelo poder da palavra. E ele fez o homem à imagem e semelhança de Deus. E ele colocou esse mesmo poder de criação dentro de mim e dentro de você. As suas palavras, são elas que vão criar a sua realidade. E aí, deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Eu quero contar para vocês como que foi o primeiro passo que eu dei em direção à cura, tá? Em dezembro de 2015, eu estava aqui, nessa mesma sala, nessa mesma casa,
Eu me ajoelhei neste tapete que está aqui no chão e fiz uma oração. Falei, Deus, não dá mais para viver desse jeito. Eu não suporto mais dormir 14, 18 horas por dia, dopada por causa da morfina. Eu não suporto mais viver sem conseguir falar com as pessoas direito, porque às vezes eu não consigo lembrar o nome delas. Eu não suporto mais ter que ficar trancada dentro de casa, não ter uma vida social, não ter, não poder sair de casa, não poder ter uma vida normal, porque eu vivia com dor para todo lado. E eu falei assim, Senhor Jesus, não dá mais, eu quero uma solução para a minha vida. E eu tive uma conversa muito séria e eu abri o jogo, falei, Senhor, não consigo mais viver assim. Ou o Senhor muda a minha história, ou o Senhor me leva antes do tempo, porque não dá mais. E como Deus tinha um propósito muito grande para mim, Ele não ouviu a segunda opção. Ele só ouviu a primeira, né? Que era me tirar daquela vida, me tirar daquela situação em que eu vivia, me libertar. E 2 meses depois, em fevereiro de 2016, a Cimeire e o Suzuki me apresentaram a água corrigida. E ela contou a história dela para mim e falou, olha, isso aqui mudou a minha vida e eu acredito que pode mudar a sua também. Eu acreditei no que ela disse, usei a minha fé. Confesso para vocês que o Senhor chegou a soprar no meu ouvido, ó, essa é a resposta da sua oração. Mas eu não acreditei na hora. Eu falei, vamos testar, né? Não custa. Eu sabia que aquilo era muito bom para os outros, mas lá no fundo eu tinha dúvidas se realmente ia mudar a minha vida daquele tanto que eles estavam falando. E aí eu comecei a tomar a água corrigida e em alguns meses a minha vida mudou extremamente, tá? Eu comecei os sintomas da fibro começaram a diminuir e foi progressivo, foi uma coisa depois da outra, eu fui encontrando equilíbrio e aos poucos eu fui voltando a ter uma vida normal. Mas o primeiro passo foi desejar, porque senão esse produto não tinha chegado na minha mão. Vocês entendem? Eu ansiei pela resposta que eu esperava. E na hora certa, chegou até mim. E aí, nesses 4 anos que eu tomo a água corrigida, em que passo a passo, dia a dia, eu fui encontrando o meu equilíbrio, a minha vida normal, comecei a estudar e a entender o que tinha acontecido. E hoje, né, a gente sabe o porquê que a minha vida mudou, não é verdade? A gente sabe o poder da água corrigida e a gente sabe o porquê que funciona. A gente hidrata o corpo, desintoxica e aí o nosso corpo encontra equilíbrio. É uma bênção. E aí, a gente vai agora para o terceiro passo, tá? Nós falamos sobre ele se libertar da cura, nós falamos sobre desejar a cura e nós estamos falando agora sobre o apoio da família. Para uma pessoa que tem fibromialgia, é muito difícil conviver com a doença. Por quê? Porque é uma doença invisível, não existe um diagnóstico, não existe um exame, não existe um laudo. O médico, às vezes eu passei anos de médico em médico tentando encontrar um diagnóstico até descobrir o que eu tinha. O tratamento então demorou muito mais tempo e até então assim as pessoas olham para nós e não entendem o que a gente está passando, né? Muitas vezes o toque no meu braço era o suficiente para gerar dor. Então, o abraço das pessoas era algo que incomodava. A gente tem uma irritabilidade muito grande, então, às vezes,
a sensibilidade auditiva, às vezes o barulho incomodava. Então, assim, eu vivia evitando as pessoas. Então, as pessoas não conseguiam entender o que eu passava. Até que aos poucos eu fui conseguindo trazer eles para o meu lado, né? Com muito cuidado, com muito amor, né? Meu marido, minha filha, meus pais, meus irmãos, aos poucos foram começando a entender o que é que eu passava, o que estava acontecendo e assim, me compreenderam com mais atenção. Mas só entende o que você passa quem está na tua pele. Isso é fato. Mas aí, o que eu queria dizer para vocês? Que eles me compreenderam e faziam o possível para entender as minhas atitudes, né? Exercitavam muito perdão, porque às vezes eu não queria ver ninguém, aí me trancavam no quarto e era assim. Aí, o que eu estava pensando, gente? Quando você está trabalhando, quando você encontra uma oportunidade de negócio incrível, né? E aí você fala, uau, esse negócio vai mudar a minha vida. E aí você chega em casa e conta para tua família e quando a sua família não te apoia? E quando a sua esposa olha para você e fala, você vai entrar nesse negócio aí? Aconteceu isso com vocês? Alguém que tá aqui no chat passou por essa experiência? Fala para mim, vai, abre o coração, fala a verdade. Algum de vocês passou por isso quando encontrou o negócio da vida de vocês, quando encontrou a Fortimind? Eu fui o contrário, né? Até a gente, Keila, ninguém acreditava. É verdade, né, Michele? Ninguém acreditava. As pessoas olham para nós com uma certa desconfiança, não é verdade? No meu caso, fui privilegiada, né? O Luiz, meu marido, ele abraçou o negócio e assim, em vez de comprar o produto para eu usar, ele comprou a franquia. No dia seguinte, ele já comprou a franquia, ele abraçou a franquia para mim e falou, Tó, esse é o teu negócio. Você quer tanto trabalhar, você encontrou, é isso que você tem que fazer. E eu confesso que eu demorei um tempo para entender isso aqui, né? Para entender como que esse era o negócio da minha vida. E eu fui estudando, conheci a empresa, conheci a Michelle e o Daniel, fui conhecendo a estrutura e aos poucos a gente foi se apaixonando. Hoje é a nossa missão de vida. Mas no começo eu tive que aceitar, né? Aceitar essa ideia. E o Luiz, ele foi mais rápido. Ele falou assim pra mim, olha, isso aqui você queria tanto trabalhar, você encontrou, vai. E me empurrou. Seu Manuel... O seu Manuel falou assim, ó, que com ele acontece até hoje e ele precisa fazer um intensivo familiar. Verdade, um dia nós vamos ter que reunir todas as famílias, né, seu Manuel, pra gente trocar essas experiências aí. Seu Manuel tá sem microfone, né, mas eu tô te vendo aqui, viu, seu Manuel, nós estamos conversando por mímica aqui. Isso é normal, é comum. Não pense que é privilégio seu Manuel. É comum, porque as pessoas, elas não estão dentro da nossa cabeça, né? Você está visualizando uma oportunidade incrível para a sua vida. Mas as pessoas não estão na mesma página que você. Teu marido, tua esposa, tua família, elas não estão na mesma página. E aí, o que eu entendi quando eu apliquei o que eu vivi na fibromialgia, quando eu comecei a olhar minhas experiências na doença da fibro por esse olhar empreendedor, né? Que as pessoas não estão na nossa cabeça, elas não entendem, elas não estão enxergando aquilo que você viu, tá? E aí, nós que estamos num nível, né, um pouquinho mais para frente, a gente precisa ter amor, cuidado, preocupação em chegar ali
e esperar que elas cheguem no mesmo nível que a gente, né? E aí, para que isso aconteça, tem aqui mais 5 dicas que eu vou dar para vocês, tá? Para que a gente possa entender como que é esse processo. A primeira coisa é você parar de reclamar. Para de reclamar que a sua família não te aceita, não te entende e tudo mais, né? Por quê? Porque você começou agora a se colocar no lugar deles, você está entendendo, né, que tem essa dificuldade e que não é por mal, né? É porque eles não entendem, porque eles não estão na mesma página que você. E aí você vai começar a entender eles, ok? Então, nós não temos controle sobre o próximo. A gente só tem controle sobre si mesmo. Então, você tem 2 escolhas. Ou você ficar se lamentando porque a esposa, o marido, as pessoas não acreditam em você, ou você vai levantar e vai fazer elas, vai mostrar para elas o porquê que você acredita, né? Você vai trazer o quê? Resultado. As pessoas só vão acreditar em você quando você trouxer resultado. Até mesmo você. Você só vai acreditar que você é capaz quando você tiver resultado. Então, o resultado cura. O que cura é resultado. Então, para de reclamar e começa a mudança em você primeiro. Você não vai conseguir mudar o próximo. Você só vai conseguir mudar você mesmo. Então, para de focar nesse problema e olha para a solução. Lembra que nós acabamos de falar isso? Entenda que pode ser difícil eles entenderem a sua nova fase. Foi o que eu acabei de falar. Eles não estão nessa fase que você, eles não estão enxergando, eles não encontraram o desenho ainda. Então, entenda que tem um tempo. Para tudo tem um tempo. E terceiro, pare de se importar com a opinião dos outros. Não importa se a sua esposa ainda não entendeu isso, ok? Não é por causa disso que você vai parar o teu sonho, vai parar a tua missão, aquilo que você foi chamado para fazer. Você vai desistir agora porque os outros não estão entendendo o que você está querendo? Pare de se importar com a opinião dos outros. E isso não quer dizer que você não está nem aí. Muito pelo contrário. Respeite o limite deles, respeite a história deles, respeite a sua história. Haja com amor, compreensão, e vai ser isso que você vai receber de volta. Se você entender o porquê que as pessoas agem dessa forma com você, elas vão agir diferente com você, tá? É a premissa da reciprocidade, tá bom? Quinto passo, não desista até conseguir. Se você está tendo dificuldades para desenvolver o seu negócio, não desista. Tudo tem seu tempo. Tem o seu passo, tem passos para você galgar, para você ir chegando até lá. Não desista até conseguir. Lembre, uma coisa que eu aprendi nos últimos dias e fez muita diferença para mim, é que o meu bloqueio, aquilo que me limita, aquilo que é a minha dificuldade, está intimamente ligado com o meu propósito. Existem muitas pessoas que vivem em busca do propósito, mas qual que é a minha missão de vida? Qual que é o meu propósito? Elas não sabem qual que é o propósito delas. Primeira coisa que você tem que entender é que o seu bloqueio está ligado com o seu propósito. Eu tinha um bloqueio de falar sobre a fibromialgia, de falar em público, né? De falar sobre coisas que me incomodavam, né? Falar sobre os sintomas que eu sentia na fibro era muito difícil para mim. Fazer uma live aqui no Instagram para todo mundo ver, deixar registrado na internet tudo que eu sinto, o que eu penso e tudo mais, o que eu penso sobre assuntos, era um bloqueio para mim. Até que eu encontrei o meu propósito. E aí eu entendi que esse bloqueio estava limitando com que o meu propósito fosse atingido. E aí eu decidi superar esse bloqueio. Não é fácil. Gente, vou contar só para vocês aqui. Hoje, minutos antes da vídeo começar, começou a dar frio na barriga, comecei a ficar nervosa, preocupada. Então, não é fácil, né? É um processo.
É um processo, é dia a dia. E a gente não pode desistir até conseguir, tá? Quarto passo, meu tempo tá acabando, eu tô acelerando aqui pra gente acabar no horário, tá? Quarto passo, alimentação e prática de exercícios. Vocês sabiam que a alimentação e a prática de exercícios está intimamente ligada com o teu resultado no seu trabalho? A alimentação e a prática de exercícios é a base para a cura de qualquer doença. Isso é fato, vocês já sabem disso. Agora, se eu falar para vocês que se vocês tiverem uma alimentação ruim, que se vocês forem sedentários, vocês também não vão produzir, vocês não vão ter, vocês não vão conseguir desenvolver o negócio de vocês não vão ser prósperos, porque você vai ficar lá no caixão dormindo. A sua alimentação vai tirar a tua energia. Se você não praticar exercícios, você vai viver cansado. Você vai dormir mal, você vai acordar mal-humorado. Como é que uma pessoa que tem a saúde precária consegue produzir de maneira efetiva? Fala pra mim. Vocês estão entendendo? Por que quando eu descobri que esses 5 passos para vencer a fibromialgia estavam intimamente ligados com o empreendedorismo e uma coisa casava com a outra, e para que eu pudesse ter resultado no meu negócio, eu precisava aplicar esses 5 passos que eu utilizei para vencer a fibromialgia? Vocês estão entendendo? Porque uma coisa leva a outra? Vocês estão concordando comigo? Ou será que eu estou viajando na maionese aqui? O quinto passo, tá? Obrigada, Aninha, obrigada. O quinto passo para que a gente possa vencer a fibromialgia e para que você possa vencer no mundo dos negócios, para que você possa empreender de forma efetiva, é você ter um grupo de autoajuda. Olha só, você andar com aquelas pessoas que vão te levar para cima. Procure andar com aquelas pessoas que realmente vão te ajudar. Tenha ao seu lado pessoas positivas. Pare de andar com pessoas que reclamam o tempo todo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, mas também não aceite qualquer um do seu lado, porque essa pessoa pode te puxar para baixo ao invés de te impulsionar. Procure pessoas que entendem a sua realidade, que entendem o que você está vivendo. Pessoas que trocam experiências positivas. Oi, Aninha, só um pouquinho, pessoal. Vai ficar no YouTube da Fortimag, tá? Vou tentar salvar essa live. Vou tentar não, quem tenta é o diabo. Eu vou salvar essa live, tá, Ana? Depois eu vou colocar ela no YouTube, pode deixar. Olha só. O que eu estava falando aqui? Encontre pessoas que vão trazer experiências positivas para você, que te contem novidades, que tragam boas notícias, que toda vez que você pensar em desistir, elas vão te empurrar e vão falar: para. Vou contar uma experiência para vocês, né? O que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, não quer dizer que a gente está pronto. Vocês estão entendendo? Quando eu falo para vocês que é uma construção, que é porque eu passei por esses passos aqui, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes não é assim tão fácil quanto a gente imagina. Esses dias, eu falei com a minha filha assim: às vezes dá vontade de desistir de tudo, né? Falei assim. E a minha filha, de 18 anos, virou para mim e falou assim: mãe, você nunca me deixou desistir dos meus sonhos. Você nunca me deixou desistir das coisas que eu quero, que eu preciso, para mim. Então, eu também não vou deixar você desistir dos seus. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele me proporcionou, por tudo que Ele trouxe até aqui.
a minha família, a minha vida, o meu trabalho, vocês, pessoas que andam comigo. E a gente não vai desistir, nenhum de nós. E a gente também não vai desistir de ninguém, você só precisa querer. Se você quiser, nós vamos chegar lá. Nós vamos subir a escada e a gente não vai desistir de ninguém. Mas cada um de nós precisa fazer a sua parte, né? Quando a gente caminha junto, a gente tem mais força. Deixa eu ver aqui. Guerreiros da madrugada, alguém colocou aqui, né? Eu tô com 2 telas abertas aqui. Deixa eu fechar. Certo, é os guerreiros da madrugada. Exatamente, seu Manuel. Era aí que eu queria chegar. Os guerreiros da madrugada estão fazendo a diferença nessa quarentena. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui hoje estão participando desse grupo de treinamento de desenvolvimento pessoal às 6h30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta. Parabéns a todos vocês. Se nós executarmos essas 5 lições para tudo na nossa vida, para vender nosso produto, para trabalhar, para resolver problemas de família, problemas no casamento, problemas de saúde, não importa. Se você usar isso como base para você, você vai conseguir mudar a chave em todas as situações da sua vida. Ok? Gente, eu vou encerrando por aqui. Eu quero que vocês me façam perguntas. Eu quero destinar aí os últimos 5 minutos para que vocês possam contribuir e fazer perguntas, ok? Enquanto isso, pessoal, eu vou encerrar a nossa live aqui no YouTube. Obrigada por vocês que participaram conosco. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, coloca aqui no meu direct, tá bom? Nós estamos fazendo uma palestra hoje para as 2 plataformas, para o Instagram e para a plataforma Zoom. Então, eu vou encerrar aqui com vocês e vou continuar a responder perguntas aqui. Se vocês quiserem, mandem perguntas para mim no meu direct, ok? Deus abençoe a todos.